dias e quando a gente divide, a gente multiplica e é assim que eu faço, né? Porque conhecimento compartilhado é conhecimento semeado e distribuído e é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem que distribuir boas sementes e é sobre isso. Eu sou pediatra de formação, sou neonatologista, sou acupunturista, porque quando eu terminei a minha faculdade eu fui buscar além. E aí, nesse buscar além, eu me deparei com conhecimentos que são simplesmente maravilhosos, que é olhar o todo, olhar o ser humano como todo, né? Como alguém que tem sentimentos, pensamentos, e emoções, e isso se manifesta muitas vezes nas dores do corpo, nas dores da alma, e é interessante que as crianças vêm trazendo isso de maneira muito especial, e quando as crianças manifestam isso, a gente também entende que a maneira como elas falam, muitas vezes os pais não conseguem entender, mas a gente precisa mostrar para os pais as maneiras de acolher. Então, essa noite é um pouquinho sobre isso, e eu gostaria que vocês abrissem o seu coração, abrissem os seus ouvidos de maneira muito gentil e generosa, porque hoje nós não vamos falar só sobre as crianças que se colocam nesse mundo e se apresentam nesse mundo de maneiras um pouquinho distintas daquela que todo mundo busca como o padrão, mas os neuroatípicos e as famílias dessas crianças que são neuroatípicas. Então, hoje eu vou fazer um passeio sobre o que é contextualizar o que é a chamada de neuroatipia, tá? Que não é uma caixinha só, são várias caixinhas para a gente conseguir acolher também as pessoas que são as responsáveis pelos neuroatípicos, que são pessoas que também são muito julgadas muitas vezes. Então, eu vou pedir licença para, às vezes, desconfortar um pouquinho, porque a gente senta na cadeira do julgador, a gente às vezes se coloca na posição do julgador e não naquela posição de quem está recebendo esse lugar, esse olhar de julgamento, e isso dói. Isso machuca, isso desconforta muito, isso é realmente muito doloroso, porque a gente não tem noção do que são as situações vividas por quem está neste lugar. E é realmente muito triste, muito doloroso. Então, é com muito amor de verdade que eu trago isso hoje para vocês. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar. Uai, deixa eu só fazer uma pausinha aqui, um segundo. Pronto. Acho que foi. Estão conseguindo ver minha tela? Ainda não. Agora sim, amiga. Tá. Então eu vou falar sobre as principais neuroatipias, porque não são só essas, mas as principais que a gente escuta, que são o autismo e o TDAH, TDA, DDA, são várias possibilidades de siglas conhecidas, mas a principal é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Pode vir ou não com hiperatividade. O H é um plus para algumas pessoas, que pode ou não acontecer. E aí, eu vou só trazer algumas pessoas aqui que muitos a gente conhece, muitos a gente não conhece, são muitos famosos, mas são pessoas que são classificadas dentro dessas duas neurotipias. Então, eu vou só fazer um panorama, vou tentar ser bem rapidinha, bem concisa, o que às vezes para mim é um pouquinho delicado, porque se a gente não compreende, fica mais fácil a gente levantar o dedinho e ser o julgador. E a gente precisa lembrar que quando a gente aponta, tem três dedos vindo para trás. Foi tudo para lá, meu Deus.
Quando a gente muda de tecnologia, então vamos lá. O que que são as neuroatipias ou neurodivergências? É só um jeito de falar o que é o diferente. Tem neurotípico e neuroatípico. É alguém que de repente fez um salto diferente, fez um movimento diferente daquilo que é considerado o padrão, né? E isso faz fugir do que é o esperado, tá? Seja no desenvolvimento neurológico, seja no desenvolvimento comportamental típico, tá? Então a gente olha de duas maneiras diferentes, o que é para seguir uma linha, o que é o padrãozão, né? Porque é a grande maioria das pessoas dentro do que a gente considera o que foi escrito nos livros e alguém que faz um caminho um pouquinho diferente. Opa, fugiu daquele que é o padrão, tá? Então, seja dentro da característica de cognição, então de inteligência, seja de comportamento ou de desenvolvimento neurológico mesmo, de aquisições neurológicas. Então, vamos dar um exemplo bem besta mesmo, tá? Então, é para firmar a cabeça com mais ou menos lá 2 mesezinhos, é para firmar o pescoço. Ah, não firmou com 2 meses. Firmou com 6 meses. Então, esse atraso a gente olha como fugir do padrão típico. E aí, a gente começa a pensar em algumas coisas de transtornos de comportamento que não eram classificados antes em nenhum lugar, as pessoas que eram colocadas em locais de aprisionamento porque o comportamento delas era diferente. Então, fazia uma coisa diferente, se comportava de maneira diferente. Então, tinham risos que não eram adequados para o lugar, eram pessoas que de repente tinham movimentos que não eram os adequados, não se comportavam da maneira como era o esperado. Então, eram pessoas consideradas loucas e eram confinadas em instituições chamadas hospitalares, os hospitais para doidos, os hospitais para malucos, e muitas vezes eles eram contidos. Então eram aquelas camisas de força mesmo. Por quê? Porque eram comportamentos inadequados para o considerado normal. E ficavam andando pelas ruas e tinham os tais surtos psicóticos, e aí ficavam confinados, eram os tais hospícios. E nisso começou a ter a escola do estudo da mente, a psiquiatria, que surgiu na Áustria. Então começou a ter o estudo disso tudo. E o primeiro que usou o termo demência precoce foi, ó, 2 séculos atrás, tá? Então isso começou a ser pesquisado, ser olhado de uma maneira diferente. Então, vamos começar a prestar atenção. E aí vieram vários, né? A partir daí começou a vir um monte de gente pensando nisso. E antes não tinha, como existem os livros de medicina, não tinha os livros que catalogavam as alterações de comportamento, as alterações de função comportamental, de função mental e os distúrbios que vinham também de alteração do corpo que se refletiam na mente. E aí, a partir da transição do século XIX para o século XX, esse psiquiatra alemão começou a escrever o Manual de Psiquiatria, e ele escreveu só as 8 edições, só. E aí, este aqui, já na metade, passando para a segunda metade aqui do século passado, ele que foi um psicanalista que foi paciente do Freud, olha como as coisas começam a acontecer. Ele percebeu que tinha uma necessidade de colocar em categorias os transtornos mentais. Então, tem os transtornos mentais que se categorizam em distúrbio de comportamento, em distúrbio de caráter. E isso começou a ser modificado. Então, é diferente da gente pensar, por exemplo, num quadro que é respiratório, um quadro que é gástrico, um quadro que é cardíaco, e foi assim que ele começou a sumarizar as questões psíquicas e psiquiátricas. Então, isso foi a partir da segunda metade do século passado. Olha quanto tempo demorou, mais de 150 anos. E aqui, então, né, neste momento surgiu
o Manual das Doenças Mentais. E aqui surge também a descrição da reação esquizofrênica do tipo infantil, que hoje a gente tem como a tradução disso, o transtorno do espectro do autista. Mas isso já vinha, ó, vamos colocar isso aqui na linha do tempo? Nesse manual, a gente tem aqui as classificações dos quatro tipos de necessidades dos transtornos do espectro do autista, em necessidades de suporte, tá? E isso aqui é muito especial porque permite que a gente tenha maior ou menor, além da necessidade de suporte, percepção do quanto aquele ser vai ser ou não dependente, do quanto aquele indivíduo tem a possibilidade de ter individualidade e conseguir se encaixar na, de maneira mais livre e de se impor na sociedade. Isso é muito importante. O quanto ele vai ter ou não necessidades e dependências, isso é muito, muito, muito importante. E o quanto a gente precisa olhar para essa família com cautela. O quanto ela vai precisar de carinho, de suporte, de cuidado à família. E o quanto essas famílias são estigmatizadas por conta disso. Isso é muito grave, isso é muito, muito, muito importante. E aqui, o quanto isso é interessante, porque é um quadrinho, né, que fala o quanto as crianças começaram a ser medicalizadas porque elas não conseguiam parar quieta, né? Isso aqui foi muito legal, que foi quando começou a ser descrito o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, do déficit de atenção e o distúrbio do déficit de atenção. Aqui é o médico tentando olhar no olho enquanto a criança está com uma banda tocando na cabeça. Não para. O que será que ele está pensando? Ele está pensando num monte de coisa, né? E aqui foi quando começou a medicalização das crianças por uma droga que até hoje é muito indicada. E eu não sei quem aqui lembra de um livro da coleção Vagalume chamada Droga da Obediência. Gente, tem mais de 40 anos. Isso aqui é dessa época, que é a mudança do comportamento das crianças, tá? E aqui, quando eu falo da linha do tempo, ó, do TDAH, ó, ela aqui, ó, 1944, tá? Então, isso é muito longe, ó. Aqui é um quadrinho da criança super Felipe o Inquieto, a criança super estabanada, que não parava quieta, não parava quieta, até derrubar a mesa inteira. Ó, isso aqui, ó, é de 1845. Isso em 1845 já estava sendo descrito, tá? E hoje, tá? Isso aqui é do DSM-5, isso aqui é de, ó, 1990, tá? Então, essa linha do tempo aqui é muito importante. Ó, Kramer, que foi quando começou a ser descrita a alteração, dos distúrbios mentais, 1932, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, isso aqui, ó, estava vindo há muito tempo. A, a benzedrina, isso aqui foi um surto de uma alteração psíquica por conta de um descongestionante nasal, foi um surto psiquiátrico na infância por conta de descongestionante nasal. Então, isso tudo é muito sério, isso tudo é muito sério. Zero filtro, as crianças que falavam tudo o que pensavam, aqui, ó, tá? Então, isso tudo é muito importante, a gente considerar que as coisas vêm sendo descritas de maneira subliminar e só agora conseguiu se ter corpo disso, conseguiu entender. E isso tudo é bioquímica. Em 1940, foi identificado através de imagem que tem lesão cerebral, que justifica esses comportamentos. É mínimo? Mínimo, mas tem. Então, isso é disfunção bioquímica. Não é o ser é inquieto e não consegue parar de realizar milhares de coisas ao mesmo tempo e não conclui as atividades porque quer, porque é mal educado ou porque...
Não é, gente, isso é disfunção. Então, vamos baixar um pouco a guarda e olhar, presta atenção no que está acontecendo, respira e antes de atacar e falar que é falta de limite ou é falta de educação, pera, olha, vê o que está acontecendo antes de julgar. Isso é sério, aquela família tem sofrimento, sim. E aí, uma série de conceitos, a de lesão cerebral mínima, então, lá no final, na época da Segunda Guerra Mundial, que é um distúrbio neurocomportamental. Existe o sistema nervoso central aqui sendo já como avaliado como ponto central da questão, tá? Como dificuldade de controlar os seus impulsos. Cérebro, não só como o foco central, mas também como fonte de uma série de outras questões, porque a criança não consegue se controlar, e aí é o estabanado, justamente porque o equilíbrio também tá afetado. Então derruba tudo, perde tudo, não sabe onde colocou as coisas. Isso não é por vontade. Isso não é por vontade. É importante lembrar disso. E cada vez que a gente cobra essa pessoa porque você não sabe onde você deixa as suas coisas, porque você não sabe o que você está fazendo, derrubou de novo, poxa vida! Isso causa sofrimento, isso causa trauma, isso causa dor, e a pessoa vai se encolhendo, e a pessoa vai se guardando, e a pessoa vai se fechando cada vez mais dentro de um mundinho que a pessoa não quer mais sair. A gente está provocando uma timidez, a gente está provocando uma ansiedade, a gente está sendo a causa de um futuro depressivo. E aí, para a gente entender o que acontece, é a liberação de neurotransmissores. E esses neurotransmissores podem estar ou não sendo captados, ou não sendo liberados, ou não tendo a qualidade adequada. E é disso que a gente tem que cuidar, porque é lesão mínima, um neurotransmissor que não acontece da maneira adequada, e a gente pode melhorar isso. Tá? Isso aqui é uma fenda sináptica em foto de microscopia eletrônica, coisa mais linda. E os neurotransmissores que a gente mais tem que cuidar aqui, que são os de sensação de bem-estar, porque a gente não precisa provocar mal-estar em ninguém, são os de bem-estar, que é a dopamina e a noradrenalina. A noradrenalina é o que é liberado na concentração, no foco, no luta ou fuga. Eu faço ou eu não faço? Eu vou ou eu não vou? É controle, tá? São os que mais desempenham um papel importante no TDAH. E regulação de autocontrole, tá? Então, se não estão trabalhando de maneira ok, dopamina é o de recompensa imediata. E aí a criança começa a ter dificuldades. Então, a gente tem como ajudar, tem como ajudar, tem como melhorar essa vida. E a gente vai falar das ondas cerebrais, tá? Noradrenalina tá aqui, ó. Alto processamento, tá trabalhando pra caramba. 500 pensamentos ao mesmo tempo. Então tá aqui. Eu preciso melhorar como isso aqui tá funcionando, eu preciso conseguir dar atenção, colocar no funil aqui. Tem 500 pensamentos vindo, eu tenho que colocar no funil. Tenho que conseguir organizar o foco. A concentração tá vindo um monte, mas eu preciso vir com o foco. Colocar no funil. Então vamos lá, tá? E eu preciso, as endorfinas tá aqui, ó, e a que tá mais comprometida é a dopamina. Então eu consegui, celebra. Yay! Parabéns! Celebrar essas crianças e não julgar, criticar, sabe? A palmatória. Some com a palmatória, gente. Vamos celebrar. Fez uma coisa legal? Parabéns! Pequenas celebrações. Pequenas celebrações. Isso vale tanto. Isso vale tanto. Eu brinco tanto com as minhas crianças. É o bater de mão. Gente, isso aqui tem um valor para as crianças. E eu chamo todas as minhas crianças de Zé e de Chiquinha, porque eu falo que eu não lembro o nome de ninguém, então é todo mundo Zé e Chiquinha. E os meninos, é isso aí, Zé. Parabéns, deu muito certo. Falo que tem o sorriso mais bonito do mundo. Gente, aí a criança sorri mais. A criança sorri mais. Tem coisa mais gostosa do que você falar que a criança tem o melhor sorriso do mundo e ela gosta do sorriso dela. Quanto custou falar isso?
E aí, o que que veio agora nos últimos highlights? O que que chegou na última semana, nas últimas 2 semanas e que eu já cansava de falar? Meu Deus do céu, eu adorei. Saí sacudindo assim, né? Jornal extra, extra. Ai, que delícia ouvir falar disso, né? Olha lá. Os corantes. Ai, que delícia! Os corantes. A Anvisa permite esse monte de porcaria. Esse monte de porcaria. Além de várias coisas, né? Que então, já tem estudo falando que não deve acontecer durante a gestação, que são mais relacionadas a alguns tipos de privação de nutrientes. A gente precisa de uma vitamina D adequada, a gente precisa de uma preparação para a gestação que tem que ser adequada, né? Quando acontece um susto, ok, não tem como a gente voltar atrás, mas um casal que está se preparando para uma gestação tem que se preparar bastante tempo antes. O corpo da mulher tem que estar muito bem preparado para essa gestação. E comer essas porcarias todas aí, tudo. Gente, onde que a gente vê uma fruta azul fluorescente, né? Pink fluorescente, só mesmo a pitaia. É a única fruta que é um pink é a pitaia, não tem outra, né? Agora a gente vê essas coisas mega coloridas, né? Que parecem umas minhoquinhas assim, e tem de todos os formatos. Isso não é natural. E isso vai repercutir de alguma maneira e piora demais os comportamentos. Piora, tá? E especialmente este aqui e este aqui são extremamente relacionados à piora de comportamento das crianças que são neuroatípicas. Então, para que dar? Para que consumir? Existe uma ciência já muito bem estabelecida que é a epigenética, que é a gente ligar ou desligar genes. Então, se a gente tem um gene que pode ser ou silenciado ou manifestado assim com um megafone, e é um gene que eu não quero que funcione, por que que eu vou ligar com um megafone e gritar a plenos pulmões se ele pode ser um gene ruim? Vamos silenciar, né? Vamos silenciar. E o que coloca carro de som nesses genes são essas porcarias. E agora vamos falar das crianças em si, né? Tanto os autistas, tanto e todos, a gente chama de espectro autista, porque assim como existe azul, e o azul vai desde um azul quase branco até um azul muito marinho, quase preto, né? O espectro é isso. Tem todas as nuances, e não existe um igual ao outro. Um ser que é do espectro autista jamais vai ser igual ao outro. Não existem dois seres iguais, assim como não existem dois gêmeos que são iguais. Mesmo que sejam gêmeos idênticos, eles não têm comportamentos, gostos, intenções, desejos iguais. Não são, não são. Então a gente não pode querer colocar na mesma gaveta, na mesma caixinha. Eu não gosto nem de ver gêmeos com a mesma roupa. Não gosto, porque eles não têm a mesma personalidade. Então, não adianta a gente querer falar que o que serve para um serve exatamente do mesmo jeito para o outro e vai funcionar exatamente da mesma maneira, tá? Mas o que eles têm em comum, tá? Tanto as pessoas do transtorno do espectro do autista, quanto as pessoas que têm do déficit de atenção e ou hiperatividade, tá? Eles têm o que a gente chama de disfunção de integração sensorial. O que pra gente pode parecer um carinho, para eles a gente não sabe se é um pinicar, se é um queimar, se é um doer, se é um arder, porque a sensação é diferente. O que a gente sente às vezes como um azedinho na boca, para eles pode ser um picante. O doce pode ser um amargo, pode ser um azedo. Por quê? Porque a percepção de sensação é diferente. Por isso que não gostam do abraço, não gostam do toque, não gostam de muitos sabores, porque a percepção é totalmente diferente. A maneira como isso chega, como a via neurológica chega no cérebro e é traduzida em sensação é diferente
dados neurotípicos, tá? Então é tudo complicado. A gente não vai conseguir impor para eles a mesma sensação que a gente pode ter. Isso é muito importante, isso é muito sério. E aí, como que tudo começa, né? Não apareceu aqui. Desculpem, a foto não veio. Aqui tinha uma criança chorando e uma mãe trazendo, exausta, um bebê sem dormir, tá? Meu Deus, o meu filho não dorme. É essa a queixa, tá? Uma mãe pedindo socorro porque o filho não dorme. Então, quando a gente ouvir que o meu filho não dorme, não vira as costas, não. Isso é uma dor. E é muito comum nos consultórios de pediatria a gente ouvir: o meu filho não dorme. Um bebê recém-nascido, normalmente, vai dormir 18 horas por dia. A gente ouvir que um bebê de 2 meses não dorme, vamos prestar atenção. Alguma coisa muito errada não está certa. Porque o bebê tem que dormir, tá? E uma família ficar nesse estado aí, algo não está bem no reino da Dinamarca. Porque a criança está mostrando que realmente tem alguma coisa que a gente tem que investigar. Vamos ver o que está acontecendo nesse ambiente. É um ambiente que permite o sono ou é um ambiente que não permite? Se for uma casa com uma banda de rock do lado, tá, vamos ver, esse ambiente não vai permitir mesmo. Agora, se tem uma higiene do sono adequada, se não tem luz, né? Se não está tudo iluminado de verdade, se é um ambiente acolhedor, se a temperatura está adequada, se não tem gente falando, não tem gente gritando, se o ambiente está adequado para o sono, por que que essa criança não dorme? Tem que perguntar. Higiene do sono é fundamental ter, tá? E a gente tem que cuidar dessas pessoas que estão exaustas, que estão chegando. Vamos ver o que essa família está trazendo. Eu entendo o que vocês estão falando. Eu sei que essa situação tá difícil, né? Vamos escanear esse cenário. Se precisar, a gente vai ver como é que é. Pede para trazer foto, pede para mostrar, pede para filmar o ambiente e o momento do sono. Coloca uma câmera e me mostra. E vamos ajustar essas ansiedades. Vamos fazer um passo a passo. Talvez não seja na primeira noite que a criança vai dormir. Talvez não durma a noite inteira. Talvez durma 20 minutos. Uma criança que não dorme, se dormir 20 minutos, se tirar um cochilo, já é uma vantagem, já é uma vitória, né? E a gente tem que melhorar o sono de todo mundo, porque se um bebê não dorme na casa, ninguém dorme. Às vezes nem os vizinhos. E aí a gente tem que começar a cuidar dos prejuízos imediatos, porque isso é o sono de todo mundo. Se ninguém na casa está dormindo, as relações estão abaladas, as estruturas em questão de trabalho também estão abaladas, porque o rendimento está menor. Se tem outras crianças na casa, o rendimento de escola está menor, os outros comportamentos dessas crianças também podem estar prejudicados, porque o neném não dorme, a criança também não dorme, aí vai para a escola, pode estar tendo repercussão de comportamento, com briga, com agressão, então tudo isso tem que ser escaneado. E a gente tem que cuidar disso tudo. E aí, considerando que a gente vai falar de cuidados do ambiente dessa pessoa, dessa família inteira, da família inteira, a começar pela mãe e desse bebê, dessa criança e das crianças neuroatípicas, lembra do que eu falei? Que eles têm disfunção de integração sensorial, nem sempre eles gostam de cheiro, então a gente vai começar cuidando do ambiente. Semana passada ou semana retrasada eu atendi um autista, eu só trabalho com o difusor no meu ambiente, eu não trabalho em lugar nenhum sem um difusor comigo. E aí eu estava no pronto-socorro e eu tinha o meu difusor na sala. Entrou um autista bonitinho, querido, entrou na sala, olhou tudo. Eu gostei do cheiro dessa sala. É diferente da outra sala, a sala de espera. Não é diferente? Aí ele começou a olhar e procurar tudo. Aí ele apontou, é dali. E viu a névoa saindo. Falei, é dali. Aí ele foi lá. Posso pegar? Pode pegar. Posso sentir? Pode sentir. Eu gostei. E ele ficou à vontade para ficar na sala. Se ele não tivesse gostado, qual seria a reação?
sair, sair. Então a gente não pode colocar excessos para apresentar. Os neuroatípicos, a gente tem que apresentar com o mínimo, sempre o mínimo. Eu trabalho com um difusor que é pequeno, uma sala que é pequena. Então, pensando num difusor de 150 ml, eu coloco uma gota, porque eu sei que eu vou atender neurotípicos ali. Então, a gente tem que apresentar aos poucos. Eles não gostam de toque, então eu vou passar próximo de onde eles vão sentir muito, vou passar aqui, vou passar no pé na hora de dormir, para ver se aceita. Se não gosta do cheiro, no pé. Então a apresentação é sempre gradual, é sempre na medida que eles aceitam, nunca é imposta, tá? E no ambiente é sempre com um difusor ultrassônico, tá? Isso aqui é ultrassônico, esse aqui ele libera o jato do óleo puro, tá? Esse é ultrassônico, esse é ultrassônico, esse é ultrassônico. Esses dois aqui, eles aquecem o óleo. Uma vez que eles aquecem o óleo, eles desnaturam a molécula. Se desnatura as moléculas que a gente quer que façam o efeito terapêutico, ou de tranquilizar, ou de melhorar a ansiedade, ou de diminuir a irritabilidade e agressividade, se muda a propriedade dessa minha molécula terapêutica, vai ser terapêutica? Não vai. Vai só deixar um cheirinho no ar. Então, esses aqui não são indicados para efeito de aromaterapia. São só indicados para deixar um cheirinho gostoso no ambiente. E aí, isso aqui é o que a gente vê na ressonância magnética, tá? De um cérebro, ressonância funcional, tá? De um cérebro de uma pessoa típica e de uma pessoa com TDAH. Pouquinho diferente, né? Só um pouquinho mais ativo, né? Olha a enxurrada que tem. Olha o quanto mais tem de atividade, de circulação. É muito. Agora imagina querer que a pessoa fique quieta, que a pessoa tenha tranquilidade, que a pessoa fique, não, tudo bem, tô conseguindo, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, para quieto, não consegue, não é uma questão de desejo, tá? E aí, a primeira manifestação percebida é sempre o distúrbio de sono, então a gente vai falar um pouquinho aqui de quais são os mais indicados, tá? Lavanda, sempre a lavanda, por causa da molécula principal dela, que é o linalol, tá? E é seguro para colocar no ambiente, porque vai tranquilizar e vai levar lá para a onda delta. Lá para a onda delta, que é a de profundidade. Relaxa e aumenta a produção, vai trazer aqui para a zona da acetilcolina, que passa pela alfa de tranquilidade, de fixação de conhecimento, de fixação de memórias, e depois ela traz aqui para baixo na onda delta, tá? Que é a onda de sono profundo, e aí se a gente associa ou com vetiver, ou com cedro, ou com zimbro, fica na onda delta, que é a onda de regeneração, onde tem liberação de GH, que é o hormônio do crescimento. É aqui que tem a regeneração tecidual. E aí, outros que no ambiente, um pouquinho, deixa na cozinha, uma gota, melhora a seletividade alimentar, tá? Eles estimulam esse cítrico aqui por conta da quantidade de D-limoneno. Posso colocar algum outro cítrico? Sim, mas esse aqui, por causa da proporção que ele tem de quantidade de alfa-pineno e D-limoneno, a sinergia entre essas duas moléculas estimula a, as papilas gustativas e melhora a vontade e desperta a curiosidade, tá? Dificuldades sociais. Então, naquele momento que a gente acha que a criança está fazendo birra, na verdade, a criança desregulou. A criança saiu da zona de segurança dela, tá?
saiu da zona de segurança. Aqui a criança tá com aquele olhar perdido, triste, né? Ela tá querendo se encontrar de novo. Então, isso aqui são situações que a gente encontra muito nos neurotípicos. Aqui, será que essa criança não foi super repreendida? Será que essa criança não foi super julgada por ser estabanado? Ou é um neurotípico, um autista que não quer contato com ninguém, que está só querendo se encontrar com ele, não está se sentindo confortável no ambiente que ele está e não está vendo a hora de voltar para o lugar de segurança dele. Então, a gente precisa olhar para essas crianças com um pouquinho mais de leveza e generosidade, amorosidade. Para essas crianças, o que que eu gosto muito, tá? A gente tem sim os kits, tá? A gente tem os produtos do Kit Kids e isso também eu gosto muito deles para mim, tá? O Calmer, que é o que traz a criança de novo para o momento dela, tá? Tem a lavanda, tem a cananga, que é uma colheita um pouco mais crua, um pouco mais precoce do Ylang Ylang, tá? É a cananga odorata. As duas são a mesma flor. Esse aqui já é o Lang Lang mais maduro, mas eu tenho a Cananga Dorata também. O aroma é um pouquinho menos adocicado da Cananga Dorata. E ele dá muita tranquilidade. É, a bioquímica é distinta, são moléculas diferentes. Eu uso mais o Lang Lang porque ele dá mais serenidade, ele modula de maneira diferente o eixo hormonal. Relaxa sim e não é tão sedativo. Budaúde é uma madeira, então traz o pé para o chão, dá aterramento. E quando tem aquelas situações de desafio, então tá com um pouco de medo, tá com um pouco de ansiedade, então bota o pé no chão e dá tranquilidade para viver. A camomila romana é bastante sedativa. Junta a camomila romana com a lavanda, a criança tem bastante tranquilidade e é um potente, é um mix bem potente para ajudar nas situações de sono. E melhora muito as situações de irritabilidade e de agitação, tá? De raiva mesmo. Todos eles são diluídos em óleo de coco fracionado, então pode passar na pele. Eu sempre oriento passar no pé. Por quê? Porque às vezes eles não toleram o cheiro. No pé tá longe do narizinho, então não sente o cheiro. E vai absorver justamente por causa do óleo de coco fracionado, vai absorver, vai cair em corrente sanguínea, vai agir em sistema nervoso central e tem o efeito sistêmico que a gente precisa que tenha, porque vai agir em sistema nervoso central. Estere é o de tranquilizar no sentido de conter, tá? Naquelas situações de desregular, de sair do eixo, que muita gente chama de birra, né? Quando sai do centro, tá? Então tem o sândalo e o bálsamo, que são madeiras, então traz a criança de novo pro momento de estar contida, de se encontrar de novo. Saiu do lugar, a criança volta, tá? Tem a semente do coentro, que estimula o sistema nervoso central e reorganiza. Traz de novo para. Opa, peraí, eu já sei onde é que eu tô, tá? A Magnólia acolhe, ela abraça a criança. A Magnólia mostra que tá tudo bem, tá em casa, tá? E dá o equilíbrio, tranquiliza esses sentimentos e dá o equilíbrio, tá? Também em óleo de coco fracionado. O Stevia é delicioso. O Brave é o que dá coragem, muita coragem, tá? Esse aqui é muito legal para situações de desafios, situações de ter que vencer. Então, eu não quero ir para aquele lugar, eu tenho medo daquele lugar, eu não me sinto confortável naquele lugar. É bem interessante para vencer desafios, tá? Tem a laranja, que justamente dá, né? Ajuda a sair desse lugar de não quero ir, né? Diminui o estresse do não quero ir, as dores de estômago que muitas vezes essas crianças têm pelo medo de sair desse lugar, o sândalo que dá o aterramento e diminui essa tensão toda, a cássia, que é a canela, né? Ela dá força, ela tira a astenia, ela é estimulante, tá? Esse aqui eu só oriento para crianças maiores, tá? Justamente por causa da canela. E o óleo de coco fracionado. O alecrim com uma ressalva aqui bastante importante, tá? Ele tira a gente da depressão, daquela tristeza, diminui muito o cansaço. Ele é um super estimulante neurológico.
mas esse aqui eu deixo ele só com uma ressalva muito importante. Considerando que os neuroatípicos muitas vezes podem ter também o diagnóstico de epilepsia associado. Se for uma criança epilética, o alecrim está fora da jogada, tá? O alecrim a gente vai usar sim bastante para quem precisa de alvo, tá? Para os TDAHs com necessidade de alvo, né? Porque normalmente os autistas têm um hiperfoco muito importante, mas os TDAHs que não conseguem ter o foco e que não são epiléticos, o Rosemary, o Alecrim é um queridão. Aliás, o meu tá aqui. O meu tá aqui. Eu não fico sem de jeito nenhum. O capim-limão, que também é um super estimulante, a gente só tem que ter um certo cuidado, porque às vezes ele dá uma irritadinha na pele, para quem tem a pele muito, muito, muito sensível. Ele melhora os processos digestivos, tá? E só de cheirar ele já ajuda. É o chazinho de capim-limão da vovó para melhorar a digestão. Ele é extremamente potente para auxiliar os processos digestivos. E ele relaxa, ele acalma. Então, às vezes, deixar ele no ambiente ajuda a diminuir toda aquela ansiedade, né? Essas questões todas que muitas vezes essas crianças voltam do ambiente de aprendizado e às vezes estão excitadíssimas, o capim-limão ajuda bastante. Às vezes, até só de fazer a higiene da casa com capim-limão já ajuda bastante, bastante de verdade. Esse é um que acho que não tem ninguém que não goste de usar com os neuroatípicos todos, porque ele realmente, esse aqui é o que eu uso no meu difusor, no pronto-socorro, porque ele auxilia demais, demais as questões de ansiedade e de hiperestímulo, porque em pronto-socorro é tudo muito e são ambientes que são estranhos normalmente para as crianças. Elas estão saindo do ambiente de segurança delas, estão indo para um ambiente com pessoas estranhas, é aquela história da música, né? Festa estranha com gente esquisita. E estão indo por uma situação que elas estão contrariadas, elas não estão bem. Estão indo ver gente estranha, vão correr o risco de ser picados, vão correr o risco de ser segurados por pessoas que elas não conhecem. Então, é muito estresse e a chance de desregular é enorme. E aqui eu tenho duas madeiras para colocar o pé no chão. Eu tenho uma cânfora que ajuda muito a expandir, expande a respiração. Tem camomila alemã, que tranquiliza, que seda. Tem tanaceto azul, que é um antialérgico, mas que também tem um poder anti-inflamatório neuronal bem importante, bem especial. E tem o jasmim do imperador, que tira a gente daquela situação de medão, sabe? De ansiedade importante. Então, e além do que, ele tem um cheiro que não dá para ficar muito longe dele. É um cheirinho de madeira gostoso, madeira molhada, que eu sinto madeira molhada nele. E como ele também tem óleo de coco fracionado, também a gente pode passar na pele. O campeão de todos, né? O Olíbano mais do que maravilhoso. Ele tem todas as indicações possíveis para sistema nervoso central. Então, esse aqui eu acho que eu não tenho ninguém que eu não tenha indicado sempre em todas as situações. Esse aqui, para qualquer situação, o neurotípico, o neuroatípico, então o Olíbano é o regenerador de tudo, até o regenerador do planeta é ele. Então, é só colocar de qualquer maneira no difusor, colocar no pezinho, deixar em contato, até em contato com só inalar aqui, porque ele tem um cheiro de madeira bem marcante e ele auxilia em todos os processos, tanto de agitação, quanto de tristeza, quanto de ansiedade, então ele ajuda. Às vezes, num primeiro contato, a criança pode achar o cheiro um pouco forte, porque ele é. Então, ele diluído, e quando eu falo diluído para apresentar, é uma gota para 10 ml de óleo de coco fracionado, e é essa a diluição. Não precisa de mais. Não precisa. E aí é sobre isso. É sobre a gente poder entregar a possibilidade dessa família respirar.
E quando eu falo do balance, quando eu falo do olíbano, quando eu falo da lavanda, é porque a família toda merece esse golinho de amor, esse cheirinho de acolhimento, um pouquinho de paz, um pouquinho de carinho, um pouquinho de aconchego. Porque à medida que a família consegue se sentir acolhida, a criança também muda de comportamento. E se a gente tem essa possibilidade de fazer isso, de estender e de dizer para essa família, eu tô te vendo, ela consegue em si mudar o comportamento e a criança muda também esse comportamento. Se a gente entrega a generosidade, se a gente entrega a amorosidade, o comportamento da criança muda, porque a criança é só o receptáculo. Se a família está recebendo algo diferente de quem está em torno, quem vai mostrar isso e refletir isso é sempre a criança. Então, se a gente pode levar com carinho e com cuidado nos nossos olhos, no nosso olhar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é estender a mão. Pega na mão da pessoa e olha com carinho. Eu vejo você. Gente, o que volta quando a gente recebe o retorno dessa família, não dá para descrever. Não dá para descrever. Então eu convido vocês a fazer esse movimento. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar a sua criança. Obrigada. Gente, que aula maravilhosa! Uma salva de palmas para nossa doutora Lude. Doutora Lude, gratidão. Eu tô aqui arrepiada. Anotei muito, muito, muito obrigada pela sua entrega. E, gente, para você que é convidado, né, deve ter feito muitas anotações, assim como eu, e deve estar se perguntando qual desses que eu quero, qual que eu preciso. Então, conversa com quem te convidou, por quê? Porque existe a possibilidade de você fazer o seu pedido com valor especial, a preço de custo, tá? Então já separa aí, chama quem te convidou e é isso. E aqui, gente, não saiam ainda porque a gente tem uma tradição para deixar esse momento registrado, que é fazer nossa foto final. Então, para você que tem o seu óleo favorito, pega, coloca um coraçãozinho na tela, não saiam. Vou pedir que não ativem agora os comentários. E a nossa querida Deia vai fazer a nossa foto pra gente. Vamos lá, coração na tela. Três. Foi, amiga? Primeira tela foi, você não sabe aonde você está, então continua sorrindo depois dessa aula maravilhosa. Vamos para a segunda tela. Um, dois, três e já. Eu preciso falar só mais uma coisa. Pronto. Fale. Eu preciso dar os parabéns pra Deia Lima que trouxe aqui o neném dela pra apresentar, gente. Ai, coisa rica! Seja bem-vindo! Gente, obrigada, muito obrigada por essa noite, muito obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.